Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Como eu sempre falo aqui, a gente nunca sabe a hora que vocês vão estar vendo o programa. A gente está aqui mais um dia com uma convidada super especial, né, Aline? Sim, com certeza. Uma pessoa que vai trazer muita informação. Muita. Vai trazer um pouquinho da história dela, de vida dela. Uma luta que ela travou aí, mas que venceu. Que é muito bacana passar para todo mundo e dividir, né, com as pessoas que vão estar assistindo com a gente. Como que ela superou esse momento, que ela é uma pessoa super alegre, é atleta. Eu conheço essa pessoa desde menina, que é a Fabiana Maria Alves Gasparotto. Fabi, né? Eu vou chamar a Fabiana de Fabi. Certo, certíssimo. A gente queria que você falasse um pouco da sua história. Quem é a Fabiana, Quem né? é a Fabiana, né? Contasse pra gente quem é a Fabiana. Sabe que você é casada, certo? Você é farmacêutica, formada em turismo. Não, você é formada em turismo, né? Com gestão e marketing. Com gestão e marketing, trabalha na área de farmácia. Isso. Né? Então conta pra gente. Deixa ela falar, fica dando spoiler aqui. A pessoa fica dando spoiler, daí a Fabiana não vai ter tudo errado o que ela vai. Né, o spoiler é errado ainda, mas tudo bem. Tudo bem, tá perdoada. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Bom, meu nome é Fabiana, como vocês já falaram, eu tenho 42 anos, sou formada em turismo com gestão em marketing e trabalho na indústria farmacêutica há 17 anos, na área comercial. Eu tive um câncer, né? Fui diagnosticada com um câncer de mama aos 38 anos. Eu tinha uma vida muito acelerada, né? Esse negócio de trabalhar na indústria, viajando, e nunca tinha tempo para olhar para mim, né? Então, tipo, sempre que aparecia alguma coisinha, tá tudo bem, não é nada, né? E aí, como que foi a minha história? Como que eu descobri o câncer, né? E até é legal a gente falar o quanto é importante a gente se prevenir, né? Sim, com certeza. Num fim de ano, assim, eu fui tomar um banho e eu senti que a minha axila tava um pouquinho diferente quando eu fechava o braço, sabe? Senti um negócio estranho. Dor? Você sentia dor? Não, tava inchadinha. Sabe? Quando você fecha o braço assim e fala, nossa, parece que um lado tá mais inchado que o outro. Só que eu falei, não deve ser nada, né? Eu tentava engravidar, porque meu sonho sempre foi ser mãe e tal. Falei, às vezes eu tô grávida ou vou menstruar, a gente sempre pensa o positivo, né? Lógico. E aí eu falei, deixa pra lá. Depois de uns 2 meses, eu comecei a sentir que tinha um carocinho que estava estranho, sentindo o banho, me apalpando, né? Isso é importante falar. O autoexame é muito importante. Você já fazia o autoexame sempre? Sempre dava uma olhadinha, mas não com tanta frequência. É porque o Daniel Butros, o doutor Daniel veio aqui semana passada, né? A semana retrasada, ele veio aqui no programa aqui com a gente e ele comentou que a mulher ela precisa se conhecer, né? Para saber, eu tenho um nódulo aqui, então esse nódulo vai estar sempre aqui. Então, se ele ficar diferente do que ele está todo mês, aí eu procuro um mastologista, um médico. Foi o que você fez, foi, né? E assim, é importante, ele até fala o período, depois da menstruação. Terceiro ao quinto dia após a menstruação, todos os meses. E para quem não menstrua mais, determinar um dia certo e fazer sempre, tentar fazer todo mês. Exatamente, né? É isso aí. Mas a gente esquece. Esquece, mas a gente não pode esquecer. E aí, eu senti esse sinal diferente, eu falei, deixa pra lá, né? E aí eu costumo dizer que a pandemia, ela foi, assim, na minha vida uma bênção. Apesar de, infelizmente, tantas pessoas terem sofrido muito, foi uma bênção, porque foi o momento que eu parei pra olhar pra mim. E vi que tinha alguma coisa diferente. Falei, não, eu vou marcar um mastologista. E aí eu fui ao mastologista. Que ano que foi esse, Fabi? Foi 2020. 2020, bem na Dia pandemia. mês da pandemia. Início da mesmo. pandemia. A gente parou de trabalhar em março, né? Assim, a empresa que eu trabalho pediu pra gente ficar em casa, né? E aí, falei, nossa, tá estranho, né? E Você aí, nunca tinha ido no mastologista? Mastologista não, ia regularmente no ginecologista, né? Mas nunca no mastologista. E aí ele viu, ele falou, Fabi, vamos fazer uma ressonância. Fizemos uma ressonância, veio inconclusivo, BIRADS 3, né? Porque tem a classificação ali do câncer. E aí ele falou, então vamos fazer uma punção com biópsia pra gente entender, né? Ver direitinho. Ele falou, mas o aspecto desse nódulo
é muito redondinho, então não tem aspecto cancerígeno. Tanto que quando veio a minha biópsia, ele levou um susto. Ele falou, não tô acreditando, porque não parece. Até depois que eu terminei o tratamento, fiz um ultrassom com outro médico, ele olhou meu primeiro ultrassom e falou, Fabi, se eu tivesse feito o seu ultrassom, eu jamais falaria que era um câncer. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, ir ao ginecologista é muito importante, mas se você vê alguma coisa diferente, vai no especialista. O mastologista é o cara que vai olhar para esse nódulo de uma forma diferente, que vai investigar, porque o nódulo que eu tinha não tinha aspecto. E se o meu médico não tivesse insistido em investigar, talvez hoje eu não estaria aqui, né, para contar essa história. Então é muito importante que a gente se conheça realmente, o nosso corpo como um todo, né? Depois do câncer, eu aprendi a olhar para mim mais ainda, assim, né? E principalmente priorizar minha saúde, né? Porque a gente sempre fala, e eu aprendi que a gente acaba falando da boca para fora mesmo. A saúde é o bem mais importante que eu tenho. Mas ninguém olha, mas a gente só tem certeza disso quando a gente não tem saúde. Quando a gente tá com medo que a saúde exatamente, fale, né? Exatamente. E Fabi, o que você sentiu na hora que ele falou isso? Como que foi sua reação? Menina, primeiro, eu recebi o resultado da biópsia no WhatsApp, porque o que tinha levado minha biópsia para o laboratório, por conta do plano de saúde, tinha umas questões lá, eu tive que levar. E eles mandaram no WhatsApp. Ai, louco. E aí eu tava dirigindo, eu vi que chegou, parei. Eles não podiam nem mandar isso, né? Então, eu acho meio assim, é que acho que é o laboratório, né? Como fui eu que levei até lá, né? Então eles me enviaram. Entendi. Não foi o médico. Não foi e o médico. E a gente, eu não sei você, mas eu acredito que você seja igual, porque você parou o carro pra olhar, né? Óbvio. Então, eu analiso, né? Já Eu foi pro Google. chega o exame, eu já analiso o exame, já faço um pré-diagnóstico e vou pro médico desesperado. Exatamente, já liga chorando, já né? liga pro Google, já olha o Google. Não, a hora que eu vi lá carcinoma, eu falei, bom, tô com câncer, já me deu meu mundo caiu, né? Na hora, até você racionalizar, entender, falei, meu Deus, tô com câncer, mandei mensagem pro meu marido na hora, fui pro Google, ele me enterrou umas 5 vezes em menos de 2 horas. Não olhem o Google, Não olhem pro Google, pelo amor de Deus, porque se você falar que você tem uma dor de cabeça, ele vai falar que você tá com câncer. É um tumor, né? É um tumor, exato. Então, mas enfim, né? Eu já tinha visto ali que existia um câncer e tal, marquei com o meu médico e aí a gente foi investigar mais a fundo, porque antigamente tratava-se câncer de mama como câncer de mama, ponto. Hoje em dia, o Butos deve ter falado até isso para vocês. Hoje em dia, existem vários tipos de câncer de mama. Então, é importante você fazer a biópsia da biópsia para levar o melhor tratamento, o mais adequado para aquele tipo de câncer e ter mais sucesso na resposta do tratamento. E foi isso que a gente fez, né? Aí eu fiz o teste genético, como eu falei para vocês, eu tenho uma mutação genética, né? Que é o BRCA1. Então, é uma questão hereditária, o câncer que eu tive. Por isso até que ele veio para minha vida, né? Tão cedo, exatamente, né? Eu já tinha alguns hábitos de vida saudável, mas sempre fui um pouquinho preguiçosa para fazer atividade física. E hoje eu falo que atividade física, por exemplo, é remédio para mim, né? Eu escolhi um esporte e eu faço ele com... Você acha que se você tivesse tido uma vida assim mais saudável, você talvez não teria tido ou teria... Talvez não, talvez tivesse prolongado um pouquinho o tempo, né? Eu acho, o meu médico falou pra mim, Fabi, porque quando eu descobri, eu fiquei muito desesperada, né? O que eu fiz, né? A gente começa a se culpar, né? O que eu fiz de errado, né? Pra ter um câncer, né? Pra desenvolver um câncer. Ele falou, Fabi, isso é uma gotinha. Todo dia um pouquinho, entendeu? Então, lógico, né? No começo eu me desesperei, cortei tudo, porque eu sou a louca do doce, não bebia, mas assim, socialmente só, mas aí a gente tira a carne vermelha, tira doce, tira tudo que pode inflamar o organismo, né? Sim. E é importante, né? Hoje eu entendo isso como, eu posso comer tudo que eu gosto de comer, mas precisa existir um equilíbrio como em tudo na nossa vida, né? Até a questão do trabalho, né? Eu aprendi a ponderar muito mais o meu tempo e me permitir, né, fazer coisas diferentes, né? Porque antes não era só trabalho, e a gente... Em qualquer lugar que a gente esteja, né, a gente acaba sendo um número, né? E... Na hora que você faltar, vão colocar outra pessoa no seu lugar e vão E a gente acha que a coisa mais importante é só trabalhar. Exatamente. Em algumas épocas da vida. Exatamente. Né? Aí quando acontece alguma coisa, a gente começa a pensar e ponderar. Não, eu tenho o meu lado social, eu tenho o meu lado familiar. E eu tenho a minha vida também. Exato. Né? Então, o Covid foi bem isso, né? Ele mostrou muito que você
pode ter o que você tem com menos, né? Fazendo menos coisas e tudo mais, mas a saúde aí, nesse caso seu, o Covid foi essencial, né? Foi essencial. Salvou minha vida. Exatamente. Salvou minha vida. E correr, né? Às vezes a gente deixa sempre para depois, e isso pode atrasar a nossa vida. Eu costumo dizer que o câncer não espera. Então, qualquer dúvida que você tem em relação a você, corre para o médico. Porque não vai ser... É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela omissão, né? No caso da nossa saúde, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que muita gente vai protelando, né? Achando que vai passar, que se resolve de uma certa maneira, mas é procurar médicos e médicos especialistas, né? Exatamente. Que saibam o que estão fazendo, procurei não gostei desse, troca, vai para outro. Você ninguém é obrigado a ficar com o médico que não confia, ou que não se dá bem, ou que não está acertando, você acha que não está acertando, procura outro. Se é o mesmo tratamento, então o outro estava certo. Verdade, né? Eu acho que é bem por aí. E aí, até terminando de responder sua pergunta, né? Na hora, assim, eu falei, meu Deus, vou morrer, né? Já comecei a programar a vida do meu marido. Tipo, pensar em senha que eu tinha que deixar e pensar, não vou mais viver isso, não vou mais viver aquilo, né? A gente começa a entrar num mood, assim, muito... Paranoia. Paranoia, e muito negativo. E aí, teve um dia que eu parei, racionalizei, depois que eu chorei tudo que eu tinha que chorar, né? Pensei, falei para as pessoas, não tinha falado para minha mãe ainda, que minha mãe foi a última a saber. A mãe é sempre a última, né? Última que eu falei. Minha mãe foi saber quando eu ia começar a ficar careca. E eu falei, não, agora eu tenho que contar. Porque você fez a químio antes a químio antes da cirurgia, né? E aí, a hora que eu parei, racionalizei, falei, bom, eu estou com câncer, não tenho saída. Eu quero viver, não quero morrer. Então, eu tenho duas opções. Eu vou ter que enfrentar de qualquer forma. Ou eu vou pelo caminho da dor, que eu vou me martirizar, me jogar numa cama, ficar depressivo, me culpar. Se vitimizar. Exatamente. Ou eu vou enfrentar esse câncer com a maior força que eu tiver, da forma mais leve que eu puder. E foi isso que eu fiz, né? Óbvio que eu tive dias muito difíceis, não é fácil. Se eu falar aqui que não dá para romantizar o câncer nem a quimioterapia. Ela é muito pesada. A quimio é pesada, É muito pesada. Mas eu tentei levar ela da forma mais leve que eu consegui. Nos dias difíceis eu ficava quietinha, me poupava, não parei de trabalhar. Para mim foi essencial continuar trabalhando, porque eu mantinha minha cabeça ocupada, né? Óbvio, tinha dia que eu não conseguia trabalhar muito e tal, então eu descansava. Graças a Deus eu tive um chefe que me permitiu e falou, Fabi, dia de químio você não vai trabalhar. Ninguém trabalhava na equipe, ele falava, todo mundo vai pensar só coisas positivas para a Fabi. Legal. E aí eu me poupava nos dias que eu precisava, mas assim, eu consegui levar de uma forma tranquila. Eu costumo dizer que 50% da nossa cura e do nosso sucesso no tratamento é a nossa cabeça. Sim, que legal. Né? Então, quando a gente consegue não dominar, mas organizar os nossos pensamentos, tentar controlar no máximo que a gente conseguir, isso faz muita diferença. E o apoio, assim, do seu marido, depois que sua mãe soube, o apoio da família, isso é essencial também, né? Nossa, mais que essencial, assim, meu marido foi um anjo na minha vida, assim, foi excelente, né, como marido, como pessoa, né, me apoiou demais, estava comigo ali o tempo todo, e a minha família também, porque pensa, no momento de pandemia, que a gente nem podia, né, ficar se vendo muito, mas eu via mais a minha irmã, meus sobrinhos, assim, né, minha mãe eu costumava ficar pouco, porque a minha mãe é uma idosa também. E ela não podia ficar doente, nem você. Nenhuma de nós duas, né, porque a doentes. imunidade da gente precisa cuidar muito durante o tratamento, mas a família, assim, o apoio da família e dos amigos. E é muito engraçado quando a gente fica doente, a gente também vê quem são as pessoas que a gente pode realmente contar na vida, né? Com que é certeza, bem o casamento, né? Aquela frase do casamento na saúde e na doença é bem verdadeira, né? Até falando disso, quando eu fiquei doente, eu entrei num grupo de WhatsApp de mulheres do país inteiro, né? Que tem câncer e tal, e é incrível o número de mulheres que são abandonadas pelos maridos durante o tratamento. Eu estava ouvindo esses dias um podcast mesmo, se eu não me engano, são 70% das mulheres que descobrem um câncer são abandonadas pelos seus companheiros ou companheiras.
Meu Deus, é Mulheres muito. também abandonam os maridos também. Não, né? De repente é uma mulher que é casada com mulher, mas Ah, é porque entendi. assim, é muito pesado o tratamento. Então, se a Isso. outra pessoa não te amar muito e não quiser muito te ajudar nessa jornada, ela não suporta, porque a gente Porque fica a vida vai mal. dar uma parada também, né? Tem gente que não suporta isso. Não, mas eu Exato. acho que é a carga, né? Do que a pessoa vai ter que carregar junto. Muitos não estão preparados. Não estão pra preparados. E mesmo se eles ficarem doentes, muitas vezes, eles vão ficar loucos. Vão ficar, Exato, esses que abandonam, muitas vezes, é porque não tem força suficiente para ajudar. Né? Exato, Muitas vezes não É, consegue. e talvez também o amor não é tanto, igual você tá falando, Exato, é. né? Tem que ter É. muito amor. Porque O amor não é tanto. É, Aí porque você é vai difícil, né? E a quimioterapia, como ela é muito pesada, chega uma época dela que a gente fica muito irritado, sabe? Assim, até com a gente mesmo, tipo TPM, assim, sabe? ver. Tem Não, dia que você mas mexe com o corpo É, inteiro. Não tem exato, como. E e dói, dói, passa mal, exato. e tem enjoo. Cai Tem. cabelo. Cai cabelo. Às vezes engorda, às vezes emagrece, né? Dependendo da Exato, pessoa. tipo, eu tudo no isso. começo emagreci, mas depois eu engordei 10 quilos. Não engordou, não, você inchou, Incha, né? né? Exato, Porque incha, porque a gente retém toma- muito líquido. Retém muito líquido, a gente quimio. toma muito corticoide, né? Então, Isso. essas coisas acabam... É uma bomba. A gente mexe muda muito, muito, né? Assim, a aparência da gente. Por mais que as pessoas queiram ser gentis e falar, mas você tá linda, cara. Tipo, não dá, a gente não se sente linda, né? não, Porque você tá ali num é. processo Tá com medo, super né? doloroso, né? E desgastante. É medo também, né? Tem Igual ele medo, falou. óbvio. Eu tenho medo até hoje. Hoje mesmo eu fui no oncologista, né? E aí saí de lá super feliz, que ele falou, Fabi, 2 anos e meio já da cirurgia, e você tá super bem. Para esse tipo de câncer, óbvio, a gente espera 5 anos para dar uma remissão total, né? Mas para esse tipo de câncer, 2 anos e meio, muito difícil você voltar a ter uma recidiva, tal. E eu saí de lá toda feliz, né? Porque, tipo, ele falou, é um câncer muito agressivo. E tem chance de voltar, né? Até por conta da mutação que eu tenho. E aí a gente sai, tipo, poxa, né? Quantas mulheres passaram por isso e não tiveram oportunidade de se curar, né? E eu tive 100% de resposta ao tratamento. Muitas não têm, né? Tem que ficar por anos, às vezes, tomando quimio oral, né? Fazendo outros tratamentos que eu não tive que fazer. Que coisa. Mas é uma loucura, né? Tratamento. Eu acompanhei, meu pai teve também câncer, então a parte da quimio a gente acompanhou bem. E eu sei exatamente o que você está falando. É penoso. E você, durante o teu tratamento, a Mônica estava comentando, você postava na rede social algumas coisas assim também? Eu vi alguns Para vídeos. ajudar outras pessoas. Porque eu acho Exato. que isso é muito bacana, né? A gente teve aqui no nosso primeiro programa a Cacília Brumati, que ela perdeu o bebê. E ela falava disso. Então, muitas pessoas chegavam nela e conversavam com ela sobre isso, que tinham passado por essa perda também, que sofriam também essa tristeza, tudo, e conversavam com ela e se sentiam muito abraçadas, Acolhidas, muito né? acolhidas. Então, acho que assim, a pessoa que está passando por isso, dá um relato, mas sempre assim, um relato positivo, né? Sim. Porque você não vai pôr no vídeo, eu tô morrendo. É. Ninguém Não quer dá. ver isso, né? Não. Mas você colocar coisas, vamos em frente, coisas Isso. positivas, eu acho muito bacana É. você dividir isso. Exato. Porque antigamente era assim, só eu tenho, não passo não converso com ninguém, não converso sobre esse assunto, muita gente se fecha. Sim. Mas você não, você resolveu Eu acho que tem passar gente que pra tem frente. vergonha também, de Também. assumir, né? vergonha ou mesmo assim, quero viver tem. a minha dor O sozinho. meu luto, meu né? luto, Tipo, né? assim. exato. Então, assim, você passou pra frente, você foi... Foi. Quando eu descobri que eu tava com câncer, né? Aí, quando eu comecei o tratamento, eu falei, quer saber? Eu vou abrir meu Instagram e vou falar sobre isso. Por quê? Muita gente também fica preocupada e quer saber, né? Sim. O que tá acontecendo E não com a tem coragem Fabi. de perguntar Exato. também, né? Então, tipo, eu falei, eu vou abrir meu Instagram pra falar do que eu tô vivendo e também pra compartilhar coisas boas. Então, eu compartilhava dica, pra náusea, o que eu faço pra diminuir, pra manter minha imunidade alta, né? Ótimo. O que eu faço E pra você tinha a pra resposta das pessoas também, né? Exato. Dicas, né? Não, e eu fiz tantas amizades, tipo, e depois disso, mulheres que vieram a ter câncer
e depois disso me chamavam para conversar, sabe? Então eu pude também compartilhar e ajudar de forma positiva mulheres que estavam começando um processo pelo qual eu já tinha passado. E até hoje. Inclusive agora eu vou começar a dar palestras sobre câncer de mama, sabe? Para contar minha história. Eu acho que a sua página ainda, você ainda aberta, continua sempre colocando coisas direto. Eu sempre coloco uma coisa ou outra. Não sou tão ativa sobre o câncer de mama, mas ali tem tudo que eu vivi e as pessoas... Continua lá suas lives, tudo, exatamente. Ah, legal. E depois a gente vai compartilhar aqui. Sim, a gente coloca no arroba da Fabi. Que eu sempre estou sempre muito disponível para as pessoas que estão precisando. E eu acho que a parte do seu tratamento de sucesso é justamente esse compartilhamento, sabe? Sim. A gente se dispor a doar aquilo que a gente, às vezes, nem tem muito, né? Porque eu acredito que tinha dias que você não conseguia muito falar, mas eu falo assim, não, mas eu vou tirar aquilo que eu tenho de bom e vou doar. Eu acho que isso é muito importante pro tratamento. Exatamente. Sabe? Tirar o peso. O peso, exato. Não é? Até o nome da minha palestra é Câncer, a leveza está em nós. Né? Então, a gente precisa... compartilhar. Como tudo na vida, né? E depois do câncer eu tenho aprendido isso, sabe? Que a gente tem que aprender a dar peso para as coisas. Quando a gente tem um problema, a gente precisa dar um peso menor do problema do que para a solução. A gente acaba fazendo o inverso. A gente põe tanto peso no problema que não consegue pensar na solução. Então, quando a gente aprende a dar peso para as coisas, a vida começa a ficar um pouco mais leve, a gente percebe que não é tão pesado, né? Não é tão pesado. Que quem tá, o peso está na gente mesmo, né? Que quando a gente se abre para isso, né, que a gente fala, as coisas começam a acontecer, não trava. Né? Você vai encontrar um profissional melhor, né? Você vai cair na mão de um médico, porque eu falo que às vezes o milagre é a gente cair na mão de um bom profissional que vai te dar toda a segurança. Às vezes não é a cura total, e é o caminho, como a gente fez o Caminho da Fé. Exatamente. Né? O programa advém disso. Quando chegamos em Aparecida, foi super emocionante. Mas a gente ficou assim, poxa, o caminho foi muito melhor. O caminho até chegar é muito intenso, né? E eu acho que é para tudo na vida. Exato. E assim, até você falou de fé, né? Aí tem um ponto muito importante na minha vida. Porque, primeiro que eu sempre fui muito próxima de Deus, sempre tive muita fé. E quando você passa por um processo desse, você tem que se apegar ainda mais a Deus, né? Independente da crença, né? Pegar, né? Exato. Só Deus. Exatamente, porque é você e Deus. Porque é impotência, né, Fabi? Exatamente. E isso só fortaleceu a minha fé em Deus, assim, e eu tenho certeza que a minha cura veio dele, óbvio, né? Primeiro, o milagre veio dali. E uma coisa que desde quando eu descobri o câncer até hoje, eu sempre faço. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por estar acordando, respirando, por estar com saúde e pela minha cura. Antes mesmo de eu estar curada, eu já agradecia pela minha cura. Porque eu tinha certeza que eu ia ser curada. E eu sempre falo que o câncer, ele veio em mim, mas o propósito dele não foi só na minha vida, foi na vida de muita gente ao meu redor, porque eu vi transformação na vida de muita gente, não só da minha família, de amigos, mas também de pessoas do trabalho, sabe? Como as pessoas começaram a olhar para a vida de uma forma diferente. Então, é por isso que é tão importante a gente compartilhar também, né? Perfeito. Porque a gente pode ajudar muita gente com a nossa história, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar, né? Receio, né? Ai, será que aquela pessoa também quer ouvir isso? Ai, será que vão dar risada na minha cara porque eu tô compartilhando? Mas aí isso é um problema da pessoa, né? Problema e outra, mas é parte com ela. Você tá fazendo. Mas a quantidade de tá pessoas que a gente ajuda, isso aí é irrisório. Exato. Que você ajude uma. Exato. Nossa, exatamente. Né? Já é muito, né? Já é muito. Então, eu acho muito legal esse compartilhar mesmo. A gente doar. Para a gente poder ter a resposta. Porque se a gente se fecha na dor, você não vai ter respostas. Não. Exato. Né? E é muito importante a gente saber que a gente veio ao mundo sozinho, mas a gente não precisa viver sozinho, né? E as pessoas... A gente não faz nada sozinho. O que você, dentro disso, você ia conseguir sozinha? Nunca, jamais. Né? Você falou se família, eu não tivesse os médicos... A minha família, os médicos, exato. Né? Meus amigos, marido, exato. A fé, Deus, né? Como que eu ia conseguir sair de uma situação tão difícil, né? É verdade. E os números, assim, o Daniel deve ter falado disso, mas são alarmantes, né? Todo ano aumenta demais o número
de mulheres aí que são acometidas pelo câncer de mama, né? E outros tipos de câncer também, né? A gente tem visto, assim, até agora que a mídia, né? Muitos artistas, né? Com câncer de intestino, câncer disso. E aí a gente vê que a gente precisa mesmo olhar para nós, né? E quando eu fiquei doente, eu perguntei pro médico, tá, o que eu preciso fazer para não ter mais câncer, né? Além, depois que... O que eu faço? Ele falou, primeiro, Fabi, tem várias coisas importantes. Primeiro, né? Não fume. Né? Cuide da sua alimentação. Faça atividade física regularmente e administre o estresse. Óbvio que tem dia que não dá, né? Não dá pra gente ser uma planta, né? Eu sou não existe todos os dias. Isso, não. Mas a gente precisa aprender a diminuir o estresse do dia a dia, porque a vida é muito estressante, né? E cada vez mais, né? Porque a coisa está tão acelerada que a gente, a hora que vê o dia já acabou, você não fez nem metade do que você tinha que fazer, isso começa a irritar, o trânsito irrita, tudo irrita, né? Essa é a verdade. E aí isso vai deixando a gente estressado e não é saudável para nós, né? Então a gente precisa aprender a ser mais leve é isso enquanto mesmo a gente que conseguir. você colocou, é alimentação, vida saudável, exercício, não fumar, né? Isso. E não estressar. E principalmente, eu acho que você só né? esqueceu a parte que eu tenho certeza que está dentro de você, que é acreditar, né? Acreditar em Deus, é ter uma fé, ter uma crença. Eu acho que é importante a pessoa acreditar em qualquer coisa, o que você falou, né? Eu sou budista, eu sou espírita, católica, evangélica, o que for. Da sua fé. Mas acredita, né? Mas vai, peça para Deus, peça para Nossa Senhora, peça para o Espírito, peça para quem for, né? Para Maomé, para Buda, para quem for, né? Para que pede uma luz, pede uma proteção, que eu acho que vem, sempre vem, ela tá junto da gente, essa energia. Fabi, antes de você descobrir o câncer, você estava passando por momentos, você acha que você estava numa vida muito estressante? Muito. Alimentação errada, tudo isso você fazia errado? Desses pontos todos, vou o te que falar estava todos errado? os pontos. Eu acho que existe existe uma questão emocional muito pesada, né? Que a gente precisa falar. Você falou da Cacília. Eu tive 2 gestações que eu perdi. Então, tipo, foi logo antes, assim? Então, eu descobri o câncer em 2020. Em 2015, eu fiz 2 fertilizações que não deram certo. Então, isso já me frustrou. Muito. Aí, um ano depois, 2017, eu engravidei a primeira vez. E eu tive um aborto natural, espontâneo. Beleza, já traumatizou um pouco, né? Mas foi um momento bem revoltante, assim, da minha vida, sabe? Porque eu via mulher grávida fumando, mulher deixando o filho. E eu ficava revoltadíssima. Eu falava, meu Deus, eu quero tanto. E ela toda inconsciente. Exato, totalmente inconsciente. Aí, depois de 2 anos, eu engravidei de novo. Só que aí foi uma gestação ectópica, né? Na trompa. E aí eu ouvi o coração do meu bebê e tive que tirar. Nossa. Aí foi super traumático. E aí eu tinha loja, né? Eu lembro de você na produtos loja. naturais e tal. E eu tava num processo. Aí eu perdi o bebê, tipo, foi em maio de 2019, que eu tive que tirar. Aí, logo no comecinho do ano, um pouco antes da pandemia, eu resolvi fechar a loja, porque eu trabalhava na indústria farmacêutica, meu marido fisioterapeuta e uma loja pra gente cuidar. Então, minha vida tava louca. Eu chegava em casa quase 10 da noite. Não fazia mais Às vezes nada eu fazia na bate e vida. volta em algum setor, tipo, ia pra Rio Preto de manhã, voltava fim da tarde, parava na isso loja. não é vida, não, né? que nem louca. Nossa. Fazia compra, pagava conta, pagava... Então. Não, cuidava da casa, não tava dando. Então, eu tava muito louca. Problema com o funcionário, né? Que a gente sabe que não é fácil administrar um negócio. E aí falamos, vamos fechar a loja. Só que fechar a loja pra mim também foi muito doído, né? Porque Você curtia a loja, eu adorava. né? Eu lembro. Exato, Tempo, investe dinheiro, investe carinho, investe amor, investe tudo, né? Conhecimento. E aí a gente tomar a decisão foi difícil, né? E aí logo depois eu já descobri o câncer. Então, e veio pandemia, foi uma avalanche, assim, na minha vida. Então, se né? você for ver, a sua vida tava um caos. Tava um caos. Né? E eu acho que isso ajuda. Sim. Né? A gente ter algum tipo de... Não pode. Pode ser câncer, pode ser outra coisa. Mas, Sim. com certeza, vai combinar numa doença. Gente. Exatamente. Não é? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam prestar atenção, né, Fabi? Exato. Eu acho que é esse recado que você... né, trouxe aqui. Exatamente. Pra gente Prestar atenção na nossa vida como um todo, né? Porque dá pra gente fazer tudo que a gente quer fazer, só que a gente tem que ter aquilo que a gente falou lá no começo, equilíbrio em tudo. Isso. Né? Porque o equilíbrio vai trazer
clareza para nossa vida, vai trazer paz, né? Porque a gente precisa disso, né? Nós não vamos nesse mundo para ser esse bando de louco que a gente é hoje. Não é só trabalhar, dinheiro. As pessoas só pensam nisso. Exato. Tem muita. Não vamos generalizar, não, né, óbvio gente? que não. Mas tem gente que você vai falar uma coisa, não, mas eu preciso trabalhar. Ô, gente, mas vamos ali, vamos dar uma relaxada. Vamos respirar, vamos meditar, né? Que Exatamente. As pessoas, né? Gente, vamos meditar, viu? Aliás, meditação, com certeza, é um ótimo remédio aí contra doenças. Ele falou. Da meditação então, também. eu acho que é isso. A gente tem que parar, respirar. Você sabe que é muito engraçado. Um pouco antes de eu descobrir o câncer, eu tava fazendo um coach com uma ex-chefe minha, né, que também saiu da indústria da loucura, que já teve câncer de mama e tal, e ela falou, eu vou fazer o que eu amo agora, né, e hoje ela é coach. E aí, Deus é tão maravilhoso que ele vai preparando a gente para as dificuldades que a gente vai enfrentar, né. E hoje você percebe isso. Muito, muito. E aí eu tava fazendo o coach com ela, né, tudo, e me preparando. E assim, sabe, quando veio o câncer, foi muito legal, porque eu já estava trabalhando a questão da inteligência emocional, de como lidar com as coisas, porque eu sou muito, ela sempre fala pra mim, você é muito justiceira, então eu tenho mania de comprar brigas que não são minhas, sabe? Então, tipo, você parou. Eu vejo uma injustiça ali, eu já quero resolver, já quero brigar com quem tá... Conheço alguém assim. Eu melhorei, não você que eu parou? super parei, mas eu melhorei. Hoje eu escolho melhor as brigas que eu vou entrar, sabe? Não, tem hora que não vale. Eu sou bem da fase que eu prefiro paz do que ter razão, sabe? Eu também. Eu ainda não consegue. Não conseguiu ainda. Mas vai conseguir, amiga. Essa evolução que vocês têm. Eu sou aquela que dá um boi pra não entrar, mas dá uma boiada. Pra sabe? não sair. Exatamente, né? Mas eu acho que a gente fazendo esse programa, escutando tanto essas pessoas tô começando a mudar. fé e tudo, você vai ter que... Eu tô Você já tá começando. mudando. Eu tô evoluindo. Pro seu bem, viu, Aline? Te garanto. Não que eu seja uma pessoa super evoluída, super equilibrada, Não, nem eu. tá? Também não é assim. Tem meus momentos de fúria. Eu também tenho. Mas eu sou bem justiceira ainda, sabe? Tipo, mais até com os outros do que comigo. Ela sempre falou, você entra na briga dos outros. Às vezes, que não tem nada a ver com você. Às vezes a gente tem que aprender isso, eu tenho trabalhado em mim. A gente tem que aprender que se o outro tá passando aquilo, ele precisa. Ele precisa aprender com aquilo. Se eu me meto no problema dele para resolver, porque a gente que é muito justiceiro, ou muito prático, quer resolver logo, né, as coisas. A gente tira a oportunidade daquela pessoa de aprender alguma coisa com aquilo. A gente faz isso com os filhos, né? Muito. Com os filhos a gente faz muito isso. Meu filho precisa resolver tal coisa. Eu resolvo. Hoje a mãe é muito... O pai, a mãe, ele é muito protetor, né? Então ele acaba resolvendo. Brigou na escola, eu vou lá resolver. Até com problema com a professora, vai lá e resolve. Não, deixa... Criança, deixa o jovem, deixa o adulto. A gente tem que aprender se virar, né? E cair para aprender a levantar. É verdade. Né? Eu acho também, Aline, que é mais fácil você resolver do que você ensinar a pessoa a resolver. Sim, muito mais fácil. Resolveu, acabou o problema. Dá muito menos trabalho. Dá menos trabalho. Você vê talvez aquela pessoa chorando, sofrendo, e você às vezes tem que assistir. Exato. Não, mas o que ela tá falando é verdade. Dá muito trabalho, né? Vai ensinar que não é assim, deixa resolver. Dá trabalho e você vê o outro sofrer. A hora que você vai lá, você já sabe como é que resolve, tudo acabou. Exato. Não, mas você tem que deixar, deixa. Porque é a experiência da pessoa, não a sua, né? Exatamente. E hoje, Fabi, o que você tira disso tudo? Qual a mudança você fala assim, hoje eu sou uma Fabi diferente? O que de mais diferente você sente em você? Você consegue mensurar isso em você? Eu acho que eu consigo, assim... um olhar diferente pra mim. Eu tento ser mais gentil possível comigo mesma, porque eu sempre fui muito crítica. Não, sempre fui muito crítica. Principalmente comigo, com as pessoas eu também sou, mas muito comigo. Então, eu sempre me cobrei muito de tudo ter que ser certinho, perfeitinho, tal. Então, eu tento trazer um pouquinho de leveza pra isso. Então, tipo, ser mais gentil comigo mesmo, né? Porque a gente precisa... E me amar mais. Primeiro do que qualquer outra pessoa. Na minha vida, eu sempre penso assim, acima de mim tá Deus só. Depois sou eu. Essa é então, a ordem. Eu sempre penso em mim primeiro. Não que eu vou ser egoísta com o outro, não. Mas eu me amo antes de qualquer coisa. Porque se eu não me amar, eu não vou saber dar amor pro outro, exato. Você não tem energia, você tá dando o seu rim. Às vezes você tá tão mal, mas não, eu vou continuar porque eu vou tirar o meu rim e vou dar para aquele, mas eu vou morrer, mas eu vou ajudar aquele. E eu aprendi a falar mais nãos.
Porque eu sou muito, assim, de querer ajudar, sabe? Ah, não, eu vou ajudar aqui, vou ajudar ali, vou fazer aqui. Só que eu aprendi a falar não, porque o fato da gente só falar sim, 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 a gente vai se anulando. Por cima de você. A gente passa por cima da gente e esquece de cuidar da gente para cuidar do outro, né? Eu não deixo de cuidar do outro, de ajudar e de fazer, mas eu vejo o quanto que isso vai me prejudicar. Entendeu? Se isso começar a prejudicar a minha vida, então, infelizmente, não dá para eu fazer por você o que eu não tô fazendo por mim. Isso né? é o principal. Isso é amor próprio. Perfeito. Amor Amei, adorei. Porque assim, é você, eu ajudo, mas antes disso, eu. Né? Eu tenho que cuidar de mim. Exato. Porque eu não vou conseguir cuidar de você se eu não estiver bem. E você sabe, Aline, que tem uma coisa legal. Esses dias mesmo eu estava passando por algumas coisas que eu comecei a perceber que eu já estava esquecendo disso, que eu te falei agora. Só que quando a gente traz isso para a realidade, o legal de tudo isso, de você ter consciência, é isso. Que você consegue, não que você não vá falhar, você falha, mas você consegue identificar que você está voltando naquele padrão. É um padrão. E voltar para ele. Isso é o mais importante. A gente aprender e trazer para a vida. Não quer dizer que você nunca mais vai errar, vai. Só que você saber para onde você tem que voltar é importantíssimo para que você tenha uma vida. E quando a gente faz isso, Fabi, não sei se você percebe, porque eu também tive esse processo, né? Olha, Deus para mim e aí as pessoas em volta. A vida fica mais leve. Fica muito. E mais. parece que as coisas vão se encaixando, né? Exato. Às vezes esses dias mesmo eu estava falando com minha mãe, não sei o que aconteceu, porque minha mãe cada dia tem um problema, mãe, né? Então ela quer cuidar da vida de todo mundo. A mãe já não aplica o que aquele que você acabou de falar. Com os filhos, a mãe nunca aplica aquilo. Primeiro eu do que você. Exato. Não, nunca. Nem pros irmãos dela, nem pros sobrinhos, nada. E aí, esses dias aconteceu alguma coisa. Eu falei, mãe, isso não é um problema. Pelo amor de Deus, é só a gente ir lá onde tem que ir, resolver e tá tudo certo. Nossa, pra ela parecia que o mundo ia acabar. Ela não tava conseguindo Porque ver. ela já tá no mood de tanto problema um atrás do outro, que não consegue enxergar que a solução é simples, e que não precisa. Estressada, né? Exato. E não precisa ser um problema aquilo que está acontecendo. Nem tudo que acontece precisa ser um problema. Exatamente. Não é? E a gente acha que tudo é um problema, né? A vida é um caos. É um caos, mas a gente depende da gente manter ela um caos ou a gente distribuir. É ver o copo cheio, meio cheio ou meio vazio, né? Exatamente. Então, saber o que a gente quer ver, exatamente. né? Essa é uma frase boa. Tipo, eu aprendi então, depois do câncer a ver o copo meio cheio. Então, assim, a gente pode até quase dizer, pesado até talvez que eu vou falar, mas foi até uma bênção se você colocar né, uma doença grave. Mas eu sempre falo que o câncer foi uma benção na minha vida. Pra você, no seu caso. Foi. Na minha vida foi. Essa transformação toda. Exato, porque ele veio pra transformar a minha vida, né? Veio com propósito. Eu sempre falei isso. Eu tenho plena consciência de que o câncer não me pertence. Ele veio com propósito, ele cumpriu o propósito dele e ele foi embora. E tem um negócio engraçado, que eu conversava com o câncer todo dia, tá? Mas você sabe que isso é muito sábio, viu? Eu tava tomando banho e eu falava, eu não sou sua amiga, meu corpo não te pertence. Olha que legal, você gente. Isso é muito poderoso, viu? Você tá aqui, veio com propósito e você já pode ir embora, porque eu tô curada. Todo dia eu fazia isso. Parecia uma boba. Não é, não. Eu acho que particularmente, separar as coisas. Eu converso muito com o espelho. Algumas pessoas falam que eu sou um pouco louca. Porque eu olho pro espelho e eu falo, oi, tudo bem? E aí, tá bonita? Ai, nossa, essa roupa não tá legal. E falo comigo mesmo, converso maravilhosa. mesmo. E você conversar com uma coisa que tá em você, mas que você não quer. Não é seu. Que você recebeu, tá lá, você tá tratando, mas tá na hora de ir embora. É importante, porque você tem que saber que aquilo não te pertence, exatamente, né? Que aquilo tá porque já saindo. É qualquer coisa na vida, né? Se você aceitar Vamos falar aí do que a gente fala muito hoje em dia, né? De mulheres sendo violentadas. As pessoas... Eu aprendi uma coisa. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, se eu tenho uma doença, ela só vai me consumir se eu permitir que ela me consuma. Exatamente. Né? E lógico, né, gente, não dá pra gente generalizar. Tem pessoas que quando descobrem um câncer já tá, né, em fase terminal, né? A gente mas aí é uma outra história. Exato, é uma outra história, mas não teve a oportunidade de ter essa transformação. Mas quando a gente fala de câncer de mama, que tem mais de 90% de chance de cura quando você pega no início, então depende muito mais da gente, né, da nossa cabeça, do nosso desejo de viver e de ser curado,
do que, óbvio, tem a parte do tratamento que é importantíssimo, né? Do médico, de toda a rede de apoio que a gente tem. Lógico. Mas depende muito da gente, né? Foi aquilo que você falou. Eu tenho 2 escolhas. Tratar, eu vou ter que tratar o câncer. Agora, como eu vou tratar? Exatamente. Né? A vida é uma escolha diariamente, eu falo. Eu levanto antes de fechar o olho e falo, eu escolho ser feliz. Eu falo isso independente do que eu esteja passando. Tá, e o que eu tenho que fazer para ser feliz hoje? Parece que o seu dia muda. Já na cama. É o que a Fabi falou. Ela agradece, jeito, né? Todos os dias por estar acordando. Então, mesmo que eu não fique feliz o tempo inteiro do dia, que é impossível, também não é retardado, né? Que você vai ficar rindo. Não, tipo, eu sou aquela pessoa que xinga no trânsito, que me irrita. Quando eu vejo uma pessoa que não dá seta pra mim. Mas aí eu volto naquele momento, falei, eu escolhi ser feliz. Então aí já me acalmo e vamos pra frente, né? São escolhas. Exato, escolhas. Como a gente vai lidar com os problemas depende mais da gente do que do problema, né? Isso. Nosso tempo, pra variar um pouco, infelizmente, já passou. Você tá vendo como que é rápido? É rapidinho, mas eu acho que foi assim... Foi fantástico. Nossa, adorei. Não te conhecia, Fabi. Eu mas também adorei conhecer. A Mônica trouxe uma amiga dela que ficou amiga minha também. Ai, adorei. muito. Conheço muito sua irmã. Aide. Beijo, Aide. Aide, amiga minha de muito tempo. Passou também por um apuro também, né? Na gravidez e tudo mais. Qualquer dia a gente traz a ideia também. Olha, a história dela, legal, né? Hein, acho que vai demorar 2 horas, porque ela fala pouco. Fala quase nada. Quase nada também, né? Eu que agradeço, gente, a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha história, né? Obrigada pelo convite, Mo. E parabéns, Aline. viu? Pra você estar passando para as pessoas a tua história, a tua superação. Eu acho muito bacana isso, você dividir com as pessoas, né? Nas suas palestras estão começando agora. É verdade, Né? E é mesmo? Câncer. Câncer, a leveza está em nós. E a hora que você quiser voltar para falar alguma coisa, para trazer algumas inspirações a mais, né? Com certeza. O programa é para isso, igual eu te falei. É pra gente ver que é possível sair do caos e ter uma luz, igual você tem hoje. Exato. Existe vida após o câncer. Nesse mês de outubro se fala muito de câncer de mama, né? Tudo, e mas assusta as pessoas, a prevenção ao câncer de mama é o ano inteiro, né? É o ano inteiro, isso que eu ia falar. E é o que você fez. Você, no começo de 2020, né? Que você sentiu alguma coisa. Natal, né? Que você falou, né? Foi no ano novo. No ano novo, né? De 19 para 20, foi isso? Sim. Você sentiu alguma coisa, foi no mastologista, foi no especialista e graças a Deus está aí saudável. Exatamente. Pra gente encerrar, a gente sempre pede para alguém deixar aí uma mensagem final, né, Aline? O que você fala para essas mulheres, para as famílias que estão passando isso hoje? Vou falar a frase que meu marido me falava todos os dias. Um dia de cada vez, uma vitória por dia. Essa é a frase que eu levava assim todos os dias, né, nos dias de tratamento e sempre quem estiver passando pelo câncer, pense sempre que cada gotinha que está entrando no seu corpo de quimioterapia é uma gotinha de cura. De bênção. De bênção, né? Aí você transforma a energia. Exato. Olhe para a quimioterapia como a cura e não como um vilão, exatamente. Porque ele está ali para te ajudar. Que vai te fazer é só um detalhe. Mal. Cabelo é só um detalhe. Logo recupera depois tudo, né? volta tudo. Olha eu, olha. Caiu em 2020, olha o tá tamanho do cabelo 3 anos depois. Então, um dia de cada vez. Uma vitória por dia. Uma vitória por dia. Lindo. Muito. Teu marido é inspirador também. Ele é, que muito. Legal. Sorte a dele, né? Sorte a sua e sorte a dele. Sorte de ter a você, nossa. Né? Sorte de vocês. Mas obrigada, viu, Fabi? Obrigada a vocês. Muito sucesso pra você. Obrigada, um beijo Muito pra beijo. todas. E eu tô super disponível aí, se alguém estiver passando por esse momento. É só me chamar ali no Instagram. Vamos colocar o Instagram dela aqui. Procurem a Fabi, que ela com certeza vai... Procure saber onde é a palestra dela também, né? Exato. Se tiver aberta ao público. Exato. Aí a gente divulga também. Com certeza. Isso aí. Obrigada. Tá, obrigada. A gente que agradece, né, Mônica? A gente que agradece muito cada história. A presença da Fabi, falando, dando testemunho dela, abrindo um pouco a vida dela pra gente e dando uma lição de vida e de fé, amiga. Né? Que é o mais importante. A gente agradece demais a participação de todos e convidamos para a semana que vem, quarta-feira de novo, às 19 horas. Chega junto com a gente. Mais um programa. Mais um programa. Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.